Olha aí, pessoal, uma percepção muito interessante por parte da mídia esquerdista a respeito de um movimento que, se estiver acontecendo em maior nível na direita brasileira, é um movimento muito acertado. O de migrar o discurso padrão da direita, da chamada pauta de costumes, ou seja, da agenda conservadora, para uma pauta de inflação, usando o aspecto, o tópico, o tema inflação como principal mote de crítica ao atual governo, ou seja, migrando do aspecto conservador para o aspecto econômico, o discurso. Isso é muito bom por uma série de fatores. Primeiro, porque a direita precisa atingir um público que ainda não foi atingido pela pauta dos costumes, que está aí há muito tempo. Há uma década, provavelmente, esse debate já está sendo feito de forma ampla no Brasil, coisa que não acontecia antes, mas acontece agora. Então há uma bolha a ser furada, há uma quantidade maior de público a ser atingido, pessoas que precisam compreender o problema que a esquerda causa para o país, não apenas do ponto de vista da moral, de comportamentos e coisas do tipo, do ponto de vista especialmente econômico, que para mim é onde hoje nós temos os maiores problemas. Vamos conversar então sobre essa percepção, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, uma análise aqui feita pelo pessoal do UOL Notícias, então, é o povo da esquerda percebendo esse fenômeno, percebendo esse movimento, então eles colocam logo de cara o grande problema que o Lula tem com a questão do preço elevado de tudo, todos os preços subindo bastante. Quando esse pessoal fala de inflação, entenda aumento de preços. Eu sei que não é isso, você sabe que não é isso, mas enfim, é assim que a grande mídia, o pessoal da esquerda, a informação mainstream sempre coloca o ponto. Aumento de preços para eles é inflação. Então eles estão falando de aumento de preços aqui. Então o Lula falou que o povo ia comer picanha no governo dele se ele fosse eleito, aquela promessa e tudo mais, que depois o pessoal passou pano para ele falando que era uma picanha metafórica e coisas do tipo. Acontece é que ninguém esqueceu desse ponto. E aí agora você tem falas do Lula contrastando com isso, com aquela história de ficar falando: não, vamos comer ovo de jabuti, para de comprar itens, se tá muito caro não compra. Aí é claro que todo mundo consegue fazer a comparação das falas, até porque nem tá tanto no passado assim. O pessoal fala que o povo não tem memória, né? Mas caramba, tem 2 anos que o Lula falou esse negócio da picanha, 3 anos no máximo, se a gente considerar o início da campanha eleitoral de 2022. Tá fresco na memória de todo mundo e isso dói bastante no brasileiro, porque é uma promessa de campanha que nunca chegou perto de ser cumprida e que, na verdade, a realidade mostrou que a picanha, a cervejinha, a mesa cheia está cada vez mais longe de todos nós brasileiros, né? Então, o senhor Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, deputado lá do Rio de Janeiro, falou o seguinte, né? Que Lula calado é um poeta e quando fala facilita o nosso trabalho. É uma leitura extremamente precisa. Ser oposição ao Lula é extremamente fácil, é a coisa mais fácil do mundo, diga-se de passagem. E eu acho até estranho o quanto que a oposição demorou a agir. Já questionei várias vezes aqui no canal e não levanto esse questionamento por completo não. Mantenho ele ainda. Se existe oposição de fato no Brasil organizada, que tem o Nicolas Ferreira, que tem o Marcelo Van Hatten e outros que criticam claramente o governo Lula, isso é um fato. Uma oposição organizada digna desse nome e que faça jus ao tamanho da bancada de direita no Congresso Nacional é que eu não tenho certeza se existe de fato. Mas o Sóstenes falou aqui, né, que um dia fala de ovo, a gente nem tinha falado de ovo, quem trouxe o assunto foi ele, mostrando que a direita tá falhando, né? A direita que tinha que ter levantado essa bola aí, um grande problema que cai no colo do Lula sem sombra de dúvidas. Ah, mas não é culpa do Lula isso aí. Culpa lá da crise nos Estados Unidos não tem nada a ver com o Lula. Beleza, só que o Lula puxou esse papo para ele. Foi ele quem pintou a possibilidade lá na época da campanha de todos os problemas da humanidade serem resolvidos por políticos.
Então ele falou, vou resolver o problema da fome no Brasil, vai ter picanha e tudo mais. Ele assumiu a responsabilidade, ele que arque agora com a responsabilidade pelos altos preços que fogem ao controle dele, mas ele que se lasque de maneira geral. Então, tem a crise do Pix que aconteceu lá atrás, que foi muito bem usada pela direita, o Nicolas Ferreira deu um show nesse sentido. Tem a crise agora do preço dos alimentos, e sabe-se lá qual outra que vai vir na sequência. Veja que são dois pontos totalmente econômicos. A questão do Pix estava mais ligada à tributação, ao governo cobrando mais impostos das pessoas, fechando o cerco para cobrar mais impostos, e a alta de preços tem a ver com a queda no poder aquisitivo da população, que é outra coisa que também pesa muito para o mais pobre. O pobre sente isso forte no bolso. O que isso significa de maneira geral? Que a direita, está mudando o foco do debate para o aspecto econômico. Porque quem foi, entre aspas, convertido lá atrás pelo aspecto moral, pela chamada pauta de costumes, não concordo muito com esse nome, mas eu também não concordo muito com aquela história de que a direita no Brasil é conservadora. Eu acho que tem muito mais reacionário do que conservador no Brasil, e são duas coisas diferentes, conservadores são poucos, mas a pauta tá aí, ela existe e é uma agenda que foi abraçada pelo brasileiro lá em 2018. O resultado positivo para o Bolsonaro nas eleições, o massacre dele contra o Haddad, demonstra a insatisfação do povo brasileiro com a agenda esquerdista, tanto que o governo Lula nem embarcou muito nisso. É por isso que gente de esquerda está revoltada com o governo, MST, o pessoal das supostas minorias e vários grupos, ONGs e tudo mais. Esse pessoal está revoltado que o Lula não está fazendo nada nesse sentido. Alguns até dizem que ele está muito à direita, acredite ou não. Então, qual que é o campo de batalha hoje? É o aspecto econômico. E o Lula entrou nesse discurso lá atrás, na eleição de 2022, falando sobre ter itens mais facilmente disponíveis para os pobres. Agora, a batalha tem que ser travada nesse ponto específico, porque quem já abraçou a pauta de costumes não vai votar no Lula e nenhum outro candidato de direita, de esquerda. Isso é evidente. Agora, o aspecto econômico, que é um calcanhar de Aquiles terrível para o Lula, tem que ser explorado. O pessoal da própria equipe do Lula já reconhece que a oposição hoje consegue botar a pauta e construir a narrativa, porque é muito fácil. O governo Lula erra pra caramba, meu amigo. E as quedas constantes de popularidade do Lula em todas as pesquisas demonstram justamente a repercussão do aspecto econômico. É aí que a direita tem que agir de fato e bater no Lula, porque assim ela vai conseguir romper a bolha do pessoal que tem mais apreço por pautas de costumes, pautas conservadoras, gente que ficou incomodada há muito tempo pelo avanço do progressismo em todas as esferas da sociedade e que respiraram aliviados com a chegada da direita ao poder. Então essas pessoas já estão fechadas com a direita, não vão votar no Lula, não vão aceitar o retorno da esquerda com essas pautas progressistas. Falta ainda chegar naquela outra parcela da população que não tem tanto apreço, não se importa tanto com esses pontos aí, mas que precisa compreender que em matéria de economia a esquerda também é um desastre completo. A melhor forma de salvar o Brasil da bancarrota é tirar a esquerda do poder e garantir que um governo mais estável de direita, estável do ponto de vista econômico, assuma o poder e governe o Brasil para promover realmente umas reformas estruturais que o Brasil precisa, não isso que o governo Lula tem feito. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.